Hoje eu vou falar sobre Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi um conflito armado entre as colônias do sul e do norte dos Estados Unidos, que aconteceu de 1861 a 1865. As colônias do norte, chamada de União, eles se desenvolveram na parte industrial, ou seja, um polo industrial. Essas indústrias, elas necessitavam de mão de obra assalariada para prestarem serviço dentro dessas empresas. Os estados do sul, ao contrário, tiveram um desenvolvimento agrário baseado na grande propriedade e no modelo de plantation, isto é, grandes propriedades rurais que praticavam a monocultura, ou seja, uma só cultura, no caso, o algodão. Essa monocultura, ela necessitava de muita mão de obra. No caso, como o sul, ele tinha o sistema de escravidão, então para ele era necessário. Os estados do norte não viam com bons olhos essa prática. Em 1860, a União, Estado do Norte, eles elegeram como presidente o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele era um abolicionista. Ele era a favor da libertação desses escravos. O Sul, também em 1860, eles conceberam uma nova Constituição e elegeram para eles um presidente que foi o Jefferson Davis, do Mississippi. E a capital ficou Montgomery, no Alabama. E então assim oficializaram os Estados Confederados. Mas a pergunta é, foi esse o conflito? Foi isso que gerou o conflito? Na verdade não. O que gerou o conflito entre essas colônias do sul e norte foi que o norte possuía um forte, que era o Forte Sumter, ali na Carolina do Sul. Os sulistas foram até lá, destruíram esse forte e expulsaram de lá essa guarnição armada do norte. Aí sim, foi o estupim para a guerra entre as colônias sul e norte. Só que com uma grande desvantagem para o sul. O norte levava muita vantagem. Por quê? O norte, ele tinha o equivalente a 22 milhões de habitantes. O norte, como ele era um polo industrializado, ele tinha as fábricas que produziam armamento e munição. E o norte também tinha duas armas tecnológicas que foi de grande valia para eles. E uma delas era o telégrafo. Com o telégrafo, o Lincoln podia saber em questão de horas ou minutos para onde se deslocavam essas tropas do sul, né? E com a locomotiva a vapor, ele poderia abastecer também em questão de horas toda a tropa do norte. Então essa locomotiva ela levava soldados, levava armas, munição, suprimento para os soldados. Então para o norte essa guerra não era problema. Agora para o sul era porque o sul tinha uma grande desvantagem. Qual eram as desvantagens do sul em relação a essa guerra? Era o seguinte: o sul só possuía 8 milhões de habitantes. Desses 8 milhões, 60% eram escravos. Ou seja, os escravos não tinham, vamos dizer assim, habilidade para pegar em armas. Eles não tinham preparo. Não era um soldado treinado, especializado para aquilo ali. Então essa já era uma desvantagem. A outra era que, como ele não tinha indústria para fabricar armamento nem munição, essas armas eles tinham que comprar de fora, de outros países, como por exemplo França, Inglaterra. Então eles não tinham a quantidade de armas suficiente, soldados despreparados, então nesse caso ele levava uma grande desvantagem. Eles tinham com ele um grande general, estrategista de guerra, que era o Robert Lee, que era um general que saiu do norte e se aliou ao sul, mas experiência ele tinha muito, porque ele foi um veterano de guerra lá na Guerra do México. Mas se você não tem arma suficiente, soldados preparados, mas você tem experiência, vai ser uma desvantagem muito grande. E o sul entrou em guerra com o norte, o sul perdeu essa guerra, o norte venceu. O Abraham Lincoln, ele depois unificou essas colônias, né? O sul foi totalmente destruído,
O Norte gastou uma fortuna muito grande para estabelecer novamente, construir tudo que foi destruído ali no Sul. Ali no Sul depois surgiu uma organização criminosa que foi a Ku Klux Klan. Essa organização tinha como objetivo perseguir e matar negros. A Ku Klux Klan ela não existe mais, mas até hoje existe membros nos Estados Unidos que são adeptos dessa organização, né? A Guerra de Secessão, ela vitimou ao total 600 mil soldados americanos, ao todo. Na Guerra de Secessão morreu mais soldados americanos do que na Segunda Grande Guerra e na Guerra do Vietnã. Na Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos perdeu 450 mil soldados. Na Guerra do Vietnã, perderam quase 50 mil soldados. Somando tudo, uma base de 500 mil soldados. A Guerra de Secessão matou 600 mil soldados e que foi uma verdadeira tragédia americana. O Abraham Lincoln, depois, ele foi assassinado, né? No dia 15 de abril de 1865. Ele estava assistindo a uma peça de teatro em Washington, capital dos Estados Unidos, e entrou um sulista lá e deu um tiro na nuca do Abraham Lincoln e assassinando ele. E assim terminou então a Guerra de Secessão, que, como eu já disse, foi uma verdadeira tragédia. Espero que você tenha gostado, foi apenas um resumo aqui. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo e até a próxima.